Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Amém? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-nas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Temos como nossa natureza que nós sempre esperamos por algo diferente. Esperamos promessas, muitas vezes, de pessoas. Eu vivo no Brasil, eu nasci em 1985 e desde quando eu me conheço por gente, eu ouço falar que o Brasil vive uma crise. Talvez você viva antes de mim. E essa crise muitas vezes vale a pena para todas as pessoas que queiram fazer promessas. Há promessas de casa própria, há promessas de carro, há promessa de enriquecimento, há promessas de dinheiro fácil, há promessa de todos os lados. E muitas vezes as pessoas naturalmente seguem quem faz essas promessas. Eu não estou falando apenas de políticos, eu estou falando também de pessoas que se denominam cristãs, de pastores, que fazem muitas vezes campanhas de bênçãos, de prosperidade, de uma vida fácil, de uma vida diferente daquilo que a Bíblia diz. Grande foi a prosperidade que teve Estevão e Paulo na Bíblia. Grande foi a prosperidade que teve os discípulos na palavra de Deus. Todos eles, inclusive Jesus, morreram sem nada. Ter alguma coisa é errado? Não, lógico que não. Mas tudo isso aqui vai passar. Quantas promessas que as pessoas falam, quantas coisas que nós escutamos, que muitas vezes nós colocamos a nossa esperança nisso. Eu vejo muitas pessoas colocando a sua esperança em governo, colocando a sua esperança na igreja, colocando a sua esperança numa palavra muitas vezes mística. Por exemplo, colocando sua esperança em textos isolados, como diz aquele texto lá: onde você colocar a planta dos teus pés eu te darei por herança. Essa é a promessa para nós? Não, essa promessa é para Israel e já se cumpriu. Essa promessa não é para nós. Quantas vezes eu vejo pessoas que mistificam a palavra de Deus? Se você declarar que algo vai acontecer, isso vai acontecer. Isso não é verdade. O único que tem poder nos céus e na terra é nosso Deus, é Jesus Cristo. Muitas vezes é vontade de Deus que nós permaneçamos enfermos. Muitas vezes é da vontade de Deus que nós tenhamos tribulação, que nós tenhamos angústias, que nós tenhamos tristezas. Esses dias eu estava estudando o livro de Jó. Que homem! Você já leu o livro de Jó? Você viu o quanto que Jó foi falho na presença de Deus? Muitas vezes nós colocamos: eu quero ter a fé que Jó teve. Eu já vi muitas pessoas orando para que tivesse a fé que Jó teve. Mas será que você gostaria de passar por aquilo que Jó passou? A Bíblia nos mostra que Jó falou que ele não conhecia a Deus. Ele conhecia apenas de ouvir falar. E quando Deus moeu ele, fez ele ficar aflito, angustiado, ele conheceu o Deus verdadeiro.
E é esse Deus que eu quero que você sempre lembre na sua vida. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas fique chorando, fique murmurando, fique reclamando. É isso que a Bíblia diz? Mas tenha bom ânimo. Sabe o que é isso? É você sempre estar animado. Não tem nada a ver com o pensamento positivo. Não fala isso, pode acontecer. Se você falar, não tem nada a ver com palavras. Tem a ver com o nosso coração satisfeito em Deus. A Bíblia fala que nós temos que estar nos regozijando sempre. Não diz, exceto no dia que você estiver triste, exceto no dia que você estiver angustiado. A Bíblia diz sempre regozije no Senhor. Mas eu acho essa palavra que nós lemos tão importante, porque ela fala muito comigo, no meu coração, e essa palavra eu tenho guardado no meu coração. A Bíblia fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E essa palavra eu tenho buscado guardar no meu coração para não pecar contra o Senhor. Porque toda vez que nós reclamamos, toda vez que nós murmuramos, nós pecamos contra o Senhor. Toda vez que eu me preocupo com o futuro, eu peco contra Deus. Porque a Bíblia fala que nós não temos que ficar ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, ao invés de nos ajudar, ela esvazia as nossas forças do hoje. A Bíblia fala que Deus controla todas as coisas. Tudo está sob o poder de Deus. Nós nem sabemos se vamos acordar amanhã. Por que nós estamos preocupados com o dia, com o ano que vem? Mas o financiamento da minha casa vai terminar daqui 27 anos. O que será daqui 27 anos? Será que algum de nós vai estar aqui daqui 27 anos? Por que eu vou ficar preocupado com aquilo que vai acontecer ainda? Mas a Bíblia nos mostra que Jesus, ele não simplesmente disse para nós mas para nós nos animarmos, para nós não ficarmos aflitos, para nós nos regozijarmos. Ele fala aqui, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não adiantaria nada ele falar para nós ter bom ânimo e nos largar sozinho, não é? Pastor Felisvaldo, tenha bom ânimo, mas larga sozinho. Larga na angústia, na tristeza, sozinho. Se não fosse a graça de Deus, onde nós estaríamos hoje? Mas eu orei. Não foi por causa da minha oração. Foi por causa da graça de Deus, foi por causa da misericórdia de Deus, foi por causa do seu amor que nós ainda não fomos consumidos. Foi por causa da causa de Deus que nós estamos nessa noite aqui nesse lugar. Foi por causa da graça de Deus que hoje nós temos aquilo que temos. E se nós perdermos tudo que temos, nós temos que glorificar a Deus da mesma maneira, porque nessa terra nós não temos nada. De que forma que nós viemos para essa terra? O Samuel, ele entrou nessa terra, ele nem sabia do que era para vir, o que ia acontecer. Ele veio sem nada. A Bíblia nos mostra isso, que sem nada nós viemos e sem nada nós vamos voltar. Ou você acha que alguém vai conseguir se agarrar naquilo que tem para levar para a eternidade? E a Bíblia nos mostra também que a nossa vida não passa de um sopro. É tão rápido que as coisas passam. Eu tenho 33 anos. Às vezes eu tenho que pensar, quantos anos será que eu tenho? Esse dia eu estava sentado, pensando, nossa, eu já tenho 2 filhos. Um tem 7 anos já. O outro, esses dias atrás, estava na barriga da minha esposa. E agora já está correndo para um lado e para o outro, dando testada nas coisas. Como a vida passa rápido. E nós temos que nos firmar nas promessas de Jesus. Não nas promessas de governos, não nas promessas de pessoas, em nada desse mundo, mas nas promessas de Jesus, porque Ele nos diz:
eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu tenho visto dezenas e milhares de pessoas tirando as suas vidas. Ah, mas é por causa da depressão. A depressão, muitas pessoas têm brincado de estar depressivos, pensando que é uma brincadeira. A depressão é algo muito sério, que muitas vezes tem tirado a vida de dezenas de pessoas. Mas muitas dessas pessoas têm esquecido das promessas de Jesus. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você acha que Paulo, naquela cadeia lá, ele não tinha aflições? Imagine nós sermos presos agora, levados para um lugar onde ninguém sabe de onde que nós estamos presos. Muitas vezes passar fome, necessidades lá, abandonado. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu sempre estarei com vocês, até a consumação dos séculos.